Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Nós vamos começar mais uma videoaula. Sejam todos bem-vindos. Aqui é o professor Leandro Santana e nós vamos iniciar nossa aula de gestão industrial, a 10ª aula de gestão industrial. Bom, na última aula nós falamos de um assunto mega importante, né? Que é segurança, né? Nós temos que pensar na nossa integridade física. Falamos sobre acidente, falamos sobre legislação, né? No caso de acidentes, lesões, os riscos no trabalho. Vocês estão lembrados de riscos ergonômicos, físicos? E são vários os tipos de risco, né? Falamos sobre LER e DORT, né? A lesão por esforços repetitivos. E o DORT, né? São aquelas doenças relacionadas ao trabalho. Falamos de ergonomia, né? Questão da postura, para que não sinta dores, né, no corpo. E a ergonomia é o estudo, né, da forma mais adequada para você realizar o trabalho. Falamos de EPI, falamos de EPC, né, equipamentos de proteção individual e coletiva. Falamos dos profissionais da área de segurança, né, tanto o engenheiro e o técnico de segurança do trabalho, suas responsabilidades, né, na empresa. Falamos no caso de acidentes, de ato inseguro e condição insegura. Falamos de CIPA, né, e CIPAT, né, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e também a Semana Interna de Prevenção de Acidentes. Falamos também e finalizamos, né, sobre primeiros socorros. Então, quem é o maior responsável pela sua segurança? Você. Muito bem. E nessa aula nós iremos falar sobre planejamento e controle de produção. PCP, planejamento e controle de produção. Vamos ver aí agora sobre capacidade de produção, né? Então, planejamento da capacidade de produção de produtos aí fabricados em série. Estão lembrados? Em série, em grande quantidade, deve ser elaborado com base na árvore do produto, folha de processos e até mesmo no plano de vendas. Olha aqui abaixo uma árvore de um produto, de uma mesa, né? Qual que é a composição? Árvore ou estrutura. Isso aqui, ó, uma estrutura de produto. Bom, afinal, o que é uma capacidade produtiva, né? É a quantidade máxima de produtos e serviços que uma empresa é capaz de produzir em uma determinada quantidade de recursos em um determinado período de tempo, né? Por exemplo, um restaurante, como que ele mede sua capacidade produtiva? Pelo número de refeições aí que serve por dia. E numa indústria, mede pela quantidade de itens produzidos. E um comércio, pelo número de vendas. Quando a gente fala em capacidade, tem um termo muito utilizado aí nas empresas, que são os gargalos. E o que são esses gargalos, né? São todos os pontos dentro de um sistema industrial que limita a capacidade final de produção. Ou seja, limita a quantidade de produtos disponibilizados ao consumidor final, seu cliente final, né? E em um determinado intervalo de tempo. Quantidade esta que poderia ser maior se fosse plenamente aí utilizados os recursos e a estrutura disponível. Então, gargalos são, portanto, redutores do índice de produtividade. Isto é ruim. Então vamos lá. Qual outras palavras que a gente podia
utilizar aí para gargalos, né? Limitadores, sobrecarga, etapa mais lenta, impedimentos, dificuldades, obstáculos. Bom, gargalos, né? Então, gargalos de produção, eles precisam ser ajustados ou eliminados para quê? Para ganhar tempo, para ganhar produtividade, para você ser mais competitivo. E o que é uma folha de processos? Então, todo produto numa empresa deve ter aí vários documentos. Entre eles, um desenho técnico, as medidas, as cotas críticas. O que é cota crítica? Cota crítica são as características mais importantes, relevantes desse produto, que tem que ter muita atenção. Aliás, tudo tem que ter atenção, mas nas cotas críticas, uma atenção a mais. O PIPAP, nossa! Bom, aqui esse termo PIPAP é muito utilizado aí pela qualidade, que é um processo de aprovação de peças de produção. É um certificado, é um DNA da peça, de todas as características, sejam dimensional, química, propriedades físicas. Então, as análises laboratoriais aí de matéria-prima, o histórico da produção e a folha de processo. Aqui abaixo, olha, eu tenho uma folha de processo aí. Então eu tenho a peça, as características, quais os EPIs que eu vou utilizar para fabricar essa peça, o material, o ferramental, os parâmetros de processo, a descrição da operação, quais os instrumentos que eu utilizo para inspecionar, verificar se está saindo conforme o especificado. Bom, lembrando que as folhas de processo não têm um modelo fixo, ou seja, dependendo aí das atividades, elas podem e devem sofrer alterações. Este é um exemplo de uma folha de processo de uma peça para ser torneada, que eu estou mostrando aqui abaixo. A folha de processo pode ser considerada uma ferramenta de auxílio na busca pela padronização das atividades nas manufaturas. Por isso que tem todo um desenvolvimento para que você elabore uma folha de processo e siga esta receita. Tá? Então, essa padronização aí é fundamental para a organização que almeja controlar seus processos produtivos, aumentar a qualidade de seus produtos e serviços, alcançar e superar as expectativas do cliente. O cliente é muito importante. A padronização também é importante para permitir uma análise crítica, e, consequentemente, melhoria de procedimentos e métodos aí da empresa, pois propicia uma perspectiva aí concreta do que analisar e melhorar. Então, é muito importante aí, a gente sempre fala em melhoria contínua, Então a folha de processo, o que é? É o que indica o passo a passo de como deve ser construído, produzido uma peça. Então, dando continuidade, carga máquina. Aqui também abaixo eu tenho um exemplo aí de uma carga máquina, e muitas empresas elas adquirem softwares de gestão integrada para elaboração aí da sua carga máquina, e ela vai incluir lá os dados, os recursos que ela tem disponíveis, as máquinas.
e vai colocar isso no intervalo de tempo para ver a sua capacidade, né? Então, lá no fim aqui tem quais são as OFs que estão na fábrica ou que são abertas para poder calcular aí essa carga, ver a sua disponibilidade. Lembra o que é OF ou OP? Ordem de fabricação, ordem de produção. Bom, a carga máquina, né? Então vamos ver sobre carga máquina. Carga máquina é uma ferramenta aí que mensura a carga ou sobrecarga aí de cada equipamento por serviço. Na prática, né? A gente iniciou, né, falando de PCP, que é o Planejamento e Controle da Produção, que elabora uma programação de produção e é levado em conta qual equipamento tem menos trabalho ou está mais vazio. Então, dessa forma, é possível otimizar a produção ao máximo e reduzir prazos e custos. A gente tem que reduzir, enxutar tanto prazos e custos, ou seja, entregar mais rápido e diminuir os custos. Além disso, a carga máquina depende aí da condição do próprio equipamento. Muitos equipamentos industriais são destinados para executar determinado trabalho aí exclusivamente. Assim, muitos se tornam sobrecarregados por serem únicos a realizarem determinada etapa na produção de um produto. Bom, qual que é a visão geral da carga máquina? Então, todo o processo da carga máquina permite dar uma visão geral ao gestor. Vocês serão gestores, né? Então precisa ter uma visão geral, uma visão holística, uma visão do todo. Em determinado período, como está a ocupação dos equipamentos, caso seja observado que há máquinas com sobrecarga, o gestor vai poder tomar decisões assertivas para dar continuidade aí ao planejamento. E com essa análise, o gestor pode alterar a demanda, mudar alguns pedidos, tanto na questão de data de entrega, quanto em quantidade, a fim de reduzir a carga do equipamento. Dependendo aí da demanda, o gestor também pode criar turnos alternativos aí para aumentar a sua capacidade produtiva. Mas também é fundamental checar aí os equipamentos que estão ociosos, ou seja, estão parados, e buscar uma utilização alternativa para eles. É importante dizer que se não há sobrecargas no processo de carga máquina, não garante a ausência de atraso nos pedidos, porque tem outros fatores, né? Fatores como disponibilidade de matéria-prima e recursos secundários também podem influenciar na entrega de peças finais. Bom, carga máquina. Então a carga máquina vai definir os níveis de ocupação aí das máquinas e a necessidade aí de mão de obra para o processo e ainda os turnos de trabalho. Lote mínimo de produção é importante, né? Muito importante. Você tem que ter uma quantidade mínima para ser produzida. Então, é a quantidade de produto produzido na fábrica, né? A quantidade mínima de produto produzida na fábrica após um pedido. Eu só vou fabricar se tiver um pedido mínimo que atenda o meu lote mínimo. Desta forma, assim. Então, como eu disse, trata-se de uma quantidade mínima que a empresa está disposta a efetuar transações. Abaixo dessa quantidade, não é interessante produzir, comprar ou vender. Então, teoria para a determinação aí de um lote econômico ou lote mínimo,
baseia-se de modo geral em definir uma quantidade cujo custo de fabricação seja mínimo, considerando os insumos, os valores de trabalho agregado, os tempos de máquina, bem como os custos para manter o estoque. O custo também de preparação ou setup é muito importante. Bom, eu falei de setup, né? Vamos ver aí, setup, né? Setup, que é muito utilizado esse termo aí nas empresas, porque refere-se aí a atividades envolvidas em trocas de ordens de produção, que necessitam de ajuste e substituição de moldes e outros dispositivos e equipamentos compartilhados. Então, vamos lá. Setup. De forma geral, é o tempo que eu levo para preparar a máquina e deixá-la disponível para a produção. Mão de obra, né? O termo mão de obra, né? A gente ouve muito falar, olha, qual que é a mão de obra que você está utilizando? Qual a quantidade de mão de obra? Então, designa aí o trabalho manual empregado aí, geralmente na produção de indústrias, mas também pode ser utilizado para qualquer empresa. Vamos falar de duas. A direta, tá? O trabalhador, né? Diretamente na fabricação de um produto ou serviço. Por exemplo, usinar uma peça, estampar uma peça, furar. Então tá diretamente relacionado ao produto ou serviço. Já a indireta, realizada em atividades frequentemente indivisíveis, como supervisão, a manutenção, atividades que dão apoio aí à produção, serviço de limpeza, vigilância. Então, isto é uma mão de obra indireta. Então, o custo da mão de obra designa a parcela correspondente ao trabalho dentro do custo de um produto, objeto fabricado, um serviço prestado. Bom, planejamento e controle de produção, PCP, né? Então, para fabricar um produto são várias atividades aí importantes, necessárias, desde o início da fabricação até a entrega ao cliente final. Lembra de logística, que a gente falava desde o ponto de origem até o cliente final? Bom, na empresa também, desde o início da fabricação até a entrega. Então é preciso prever, né? Fazer previsões, planejamento com antecedência. Tudo que é necessário para produzir deve ser providenciado, e essas atividades são realizadas pelo departamento de planejamento. Vamos ver as atribuições? Vamos lá. Tem que determinar os prazos de produção. Com base no quê? Com base nos pedidos dos clientes, né? Fazer programas e planejamento de produção. Qual máquina, quantas pessoas. Controlar a produção para ver se está saindo de acordo com o que foi estabelecido. Administrar o almoxerifado. Nós falamos em logística, né? O estoque. Elaborar pedidos de compra. Eu tenho que comprar material suficiente para atender os meus pedidos, né? E não deixar faltar, e nem comprar demais. E fornecer ordens de produção. Fornecer as OPs ou as OFs para ser produzido. Empresas, vamos falar um pouquinho, né, de empresas com linha de produção única, tem uma única linha de produção, e qual que é o planejamento ideal para ela. Vamos lá. Bom, é o caso aí de empresas que fabricam um único item, como por exemplo aí foi dado o exemplo também na apostila dos palitos de dente. Então, uma empresa que produz somente palitos de dente simples, essa empresa tem
suas máquinas e células preparadas somente para esse fim. A questão relevante desse caso aqui é quantidade versus tempo. Então, exemplo, né? Capacidade de produção máxima dessa empresa, por exemplo, é de 200 mil caixas de palito por mês. E se ela trabalha 5 dias por semana, 20 dias por mês, dando a média aí de 10 mil caixas de palito por dia. Porém, se ela no último mês ela tem uma procura aí somente de 100 mil palitos, ou seja, vai ser a metade da sua capacidade total. E se a empresa trabalhar em carga máxima, ela irá cumprir suas necessidades e aí em 10 dias e as máquinas ficarão desligadas e os funcionários ociosos aí por 10 dias. Vamos lá, só voltando. 200 mil caixas por mês, 5 dias por semana, 20 dias, eu divido 200 mil por 100, que dá 10 mil caixas aí por dia. Bom, se ela trabalha metade da sua capacidade, tá? Isso é bom ou ruim? É bom somente no sentido de economia de energia, por exemplo, né? Mas péssima no sentido de aproveitamento das pessoas, no aproveitamento da máquina e principalmente aí no custo de produção. O que seria ideal então? A empresa deve calcular a demanda de pedidos dividido pela quantidade de dias úteis, um mês da empresa. E assim ter a necessidade de produção diária para funcionar todos os dias. Então, como no exemplo dado, o pedido foi de 100 mil dividido pela quantidade de dias 20, o que resulta a quantidade aí de 5 mil caixas por dia. Assim evita custos de desmontagem e desmontagem da máquina e também não se tem aí funcionários parados. A empresa estará pronta para receber novos pedidos sem desperdício aí de tempo. O tempo será gasto somente em produção. Tá? Isso é um exemplo, uma suposição, tá? E dando continuidade, em empresas aí com linha de produção fixa, que é o exemplo aí de uma empresa que fabrica parafusos diferentes para uma geladeira, vamos lá, conforme abaixo, né? Então tem parafuso de tamanho 10, da cor preta, 2.000 unidades por mês, também tamanho 10, da cor prata, 2.000 unidades, parafuso de tamanho 6, 2.000 unidades, parafuso de tamanho 8, prata, 2.000 unidades, parafuso de tamanho 12, 2.000 unidades. Então, que é a quantidade aí total? São 10 mil parafusos por mês. Agora, se for para ver em dias, né, eu pego essa quantidade total e divido por 20 dias que a empresa trabalha por mês. Então dá 500 parafusos por dia. Simples, né? Muito simples. Vamos dar continuidade. E ainda em uma linha de produção fixa, sistema aí de entrega planejada, diária ou semanal, diariamente ou semanalmente, divide-se a quantidade mensal de cada parafuso pela quantidade de dias no mês. Então, são 2.000 parafusos, né? Dividido por 20. Então, desse parafuso, ela teria que produzir 100 por dia. Também são 2.000 dividido por 20.
4.000 aqui, ó, dividido por 20, 200 parafusos por dia. Também 1.000, não, aqui é 1.000, né, dividido por 20, 50 parafusos por dia. E 1.000 dividido por 20, 50 parafusos por dia. Então a produção diária é de 500. 100 mais 100 mais 200, 400, com esses 50, 50, 500 parafusos por dia. Seria dessa forma. Agora, se ela tem um sistema de entrega mensal e também tem uma produção fixa, divide a quantidade mensal de cada parafuso pela quantidade de peças produzidas por dia. Nós vimos agora, no slide anterior, né, que ela produz 500 parafusos por dia. Então, 2.000 dividido por 500 seriam 4 dias de produção. São 2.000 aqui, dividido por 4 dias, por 500, 4 dias de produção, dividido por 4.000 por 500, 8 dias, 1.000 dividido por 500, 2 dias, e também esse caso seria de 1.000 dividido por 500, 2 dias. Então, descobrimos aqui quanto tempo, né, cada ferramenta fica na máquina, ou seja, olha aqui, ó, nesse caso aqui, ó, no primeiro, ela ficaria 4 dias a ferramenta na máquina. E o que é mais viável? Sempre começar pelo maior volume. Qual que é o maior volume aqui, ó? 4 dias, o maior tempo. Ela ficaria 8 dias na máquina. E depois, hein? Olha, eu tenho aqui, ó, parafusos 10 e 10. Só muda a cor. Então eu fabricaria esses outros 4.000 aqui, ó, 2.000 mais 2.000. Então seria nessa ordem de produção. 3, o 1 e o 2, e depois o 4 e o 5. E em 20 dias, né, ó, 4 mais 4, 8, com 8, 16, com 2, 18, com 2, 20, eu faria toda essa minha produção. Então, empresas aí de produção variável são as mais difíceis aí de planejar, pois tanto a quantidade quanto a variedade de produtos varia aí de acordo com a demanda de clientes. Então, a empresa que fabrica chaves, miolos de chave, cadeado, tem um limite. Nesse caso, um exemplo, tá? Dados aí para exemplificar. Um limite de 20.000 chaves por mês, ou 20.000 miolos, ou 5.000 cadeados. Será que eu posso fazer só 20.000 chaves? Só 20.000 miolos? Não, eu tenho que dividir a minha produção, tá? Ela não pode produzir os 3 itens ao máximo, somente um a um. Ou então dividir a sua produção aí a fim de produzir todos. O ideal é dividir. Então o primeiro passo é saber quanto tempo demoramos aí para fabricar cada peça. Isso deve conter aonde? Na folha de processo ou no projeto aí de produção de peça. Então, baseado em 20 dias de trabalho, em 8 horas de jornada diária, pega-se, no caso são 2.000. Então vamos lá. Então o que eu faço, né? Baseado em 20 dias e 8 horas por jornada. Eu pego 20.000, divido por 20, eu vou saber quanto que eu faço por dia e divido por 8. Então, que 8 é a jornada, né, de trabalho diário. Então, eu vou ter a quantidade que eu produzo
por hora. Então, de chave, eu posso produzir 125 chaves por hora. Já os miolos também são 20 mil, né? Então, 20 mil dividido por 20, dividido por 8, são 125 miolos por hora. E os cadeados, eu tenho que produzir, a minha capacidade é de 5 mil, dividido por 20, que são 20 dias, e dividido por 8, eu posso produzir aí 31 cadeados por hora. Então, eu posso dividir minha produção da seguinte forma. São 8 horas, né, de trabalho. Na primeira e segunda hora, produzir chave. 125 mais 125, 250, né, em 2 horas. E na terceira e na quarta hora, na quinta, na sexta, na sétima, na oitava hora, que eu produzo 31 por hora, dá 124. Então, 1, 2, 3, em 4 horas eu produzo 124 cadeados. Então, essa é a minha produção diária que eu dividi a minha produção. Então, ao final aí de 8 horas, seriam 624 peças aí divididas entre chave, miolo e cadeado. E se fosse nesse padrão durante um mês, seriam 12.480 peças. Agora vamos lá para fazer cálculos, para planejar e melhoria de produção. Aí, cálculo da quantidade de matéria-prima. Então, o exemplo agora é de uma empresa que produz pás de lixo. Então, quantidade que ela vai produzir, 1000. A quantidade de aço aqui, ó, 0,20 quilos, ou seja, 200 gramas, né? E aqui tem a indicação 1010, 1020. Atenção, às vezes a gente vai pensar que é para produzir 1010, 1000. Não, aqui é a qualidade do aço, tá? Tem o aço que chama 1010, tem o aço que chama 1020, tem o aço que chama 1045. Então é a qualidade do aço. Quantidade de cabo de madeira que eu uso uma pá é uma. Quantidade de parafuso aí para fixar o cabo, nesse caso dessa pá, utiliza 2. O índice de refúgio que está associado ao produto, tá? A minha pá é de 2%. O índice de desperdício de cada matéria-prima, ou seja, de cada componente. Para o aço, 5%, cabo de madeira, 3% e parafuso, 4%. Então, o índice de refúgio é a porcentagem de produtos estragados que eu posso perder aí durante o meu processo produtivo, que não servem para uso, e o índice de desperdício é a porcentagem aí de matéria-prima perdida também durante o processo produtivo. Ah, e como que eu calculo? Olha só, lembrando aqui, ó, se são 2%, 2 dividido por 100, mais 1, tá lembrados de porcentagem? Isso, eu estou transformando na forma decimal. Para o aço, né, 5 dividido por 100 mais 1. Cabo de madeira, 3 dividido por 100 mais 1. E parafuso, 4 dividido por 100 mais 1. Vai ajudar aí nos cálculos. Então vamos lá. Quantidade que eu necessito de aço para a minha produção, que eu tenho que levar em conta o meu refúgio e o meu desperdício. Então eu tenho que comprar um pouco a mais. Então eu tenho que multiplicar aí as quantidades a produzir, a quantidade necessária por produto, o índice de refúgio e o índice de desperdício.
Então, se são 1000 pás, que utiliza 0,20 quilos ou 200 gramas, aqui é o índice de refúgio e o índice de desperdício. Multiplicando, eu tenho que comprar, né? Aqui 214 quilos. Já é cabo de madeira, né? São 1000, eu utilizo 1, o índice de refúgio e o índice de desperdício, 1050,6, arredondando, 1051 cabos de madeira, porque não dá para comprar 1050,6 cabos. Então, 1051. E parafusos são para 1000 pás, utiliza 2, índice de refúgio e o índice de desperdício, totaliza aí 2121,6. Então, arredondando, 2122 parafusos. Qual que seria a quantidade sem perdas, né? 1000 pás. 200 gramas de aço, né? Ou 0,2 quilos, seria 200 quilos. Então, refúgio e desperdício aqui, nesse caso, 14,20 quilos. E qual a quantidade sem perdas aí de cabo de madeira? São 1000? Deveria utilizar 1000. Aqui, peraí, deveria utilizar 1000. Vamos corrigir aqui. Então, a quantidade sem perdas aí de cabo de madeira, né? São 1000 pás. Então, seria de 1000 menos 1051 menos 1000, né? 51 cabos aí que são desperdiçados. Nossa, quanto desperdício. E a quantidade de parafusos, né? São 1000 pás, utiliza 2, índice de refúgio 2%, aqui é os 2%, 102 e 104 é o desperdício. Então, 2122 parafusos, se são 1000, utiliza 2, a quantidade sem perda deveria ser de 2000 parafusos. Então, refúgio aí, desperdício de 122 parafusos. E como que a gente calcula o custo, né, desse refúgio e desse desperdício de matéria-prima, considerando aí o valor que eu vendo a minha pá, o preço que eu compro o aço, o preço que eu compro o cabo de madeira, o preço aí unitário de parafuso. Então eu tenho aqui os valores. Então vamos lá calcular os refúgios e as perdas de pá. Então, 1000 é a quantidade. 0,02 é o índice de refúgio. Aqui, ó. Então, dividi por 100. Multipliquei por 4, que é o preço que eu venderia a minha pá. Então, eu tenho aqui R$80, que é o custo das minhas perdas. E a perda, né, o desperdício aí de aço? 1000, que seria a quantidade total, porém eu só utilizo 0,2 quilos ou 200 gramas. 0,05 é o desperdício aqui e R$2 é o preço por quilo. Então, minha perda aí com aço é de R$20. E com cabo de madeira? São 1000 pás, utiliza uma pá, 0,03, que é meu desperdício, 3% de desperdício, e cada cabo custa 50 centavos. Então eu tenho perda aqui de R$15 em cabos de madeira. E desperdício e perdas com parafusos. Vamos lá? São 1000 pás, utilizam 2 parafusos por pá.
o desperdício aqui, ó, de 4%, 0,4, de 10 centavos por parafuso. R$8. Então minha perda total aí somando 80 com 20 com 15 mais 8 é de 123. É um valor significativo. Imagine quantas pás eu tenho que vender só para absorver as minhas vendas. Então é muito importante, é necessário estudar as causas das perdas e minimizar o máximo possível essas perdas para que aumente-se a competitividade, para que você ganhe tempo, aumente a produtividade e também a competitividade. E assim encerramos nossa videoaula de hoje com os lembretes, né? Sempre para finalizar. Não esquecendo de dar o joinha, deixe lá o like, coloque seu nome completo e a turma, tá? E quem assiste ganha a presença e o ponto adicional. E até a próxima videoaula.